Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muito prazer que mais uma vez estamos aqui. Confortável, que nos seja favorável à concentração, ao estudo. Vamos desde já nos desligando por alguns instantes de nossas preocupações, para que possamos neste momento nos conectarmos nessa nossa grande rede de amor. Buscar um copo com água, um recipiente com água, para que Deus, em sua infinita misericórdia, possa trazer antecedem o nosso estudo, para que possamos respirar tranquilamente, inspirando a grandiosidade do arquiteto da vida. Puxando o ar pelo nariz e vagarosamente exalando pela boca. Nos concentrando serenando os nossos pensamentos, para que durante o nosso estudo nos seja fácil alicerçar os conhecimentos e assim como ter dúvidas. Mais uma vez, vamos aproveitando esses minutinhos que ainda temos antes de iniciar o nosso estudo, para pegar um copo com água, um recipiente com água, para que durante o nosso estudo Deus possa, através de seus missionários divinos, depositar Aproveito a oportunidade para solicitar gentilmente para que curtam,
comentem e compartilhem esta transmissão, para que possamos, juntos, num único e firme propósito, formarmos uma grande corrente de amor, uma grande corrente de fé, uma grande corrente que trabalha verdadeiramente pela iluminação de nós mesmos, na construção de um mundo melhor. Vamos nesse momento cerrar os nossos olhos e vamos juntos elevar os nossos pensamentos até a figura amorosa de Jesus, nosso Mestre amado. E com Ele elevarmos o nosso pensamento até Deus. Vamos agradecendo pelo dom da vida e pela oportunidade bendita que temos, em mais esta ocasião, de estarmos em contato com a maravilhosa energia do amor do Pai Criador, que não nos abandona. Vamos serenando os nossos pensamentos, para que unidos em um só coração, em um só pensamento, possamos aqui receber as divinas oportunidades de aprendizado, de luz e o recurso de que se faz necessário para o nosso desenvolvimento pessoal, emocional, para iniciarmos a nossa sessão de Evangelho no ar desta oportunidade, agradecendo o suporte dos amigos espirituais que se encontram pontualmente aqui presentes. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, boa noite a todas. Mais uma vez agradeço pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos, para a nossa sessão de estudo do Evangelho, a sessão de Evangelho no ar. Como sempre, o nosso estudo é baseado na leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é o terceiro livro da obra kardeciana e ele nos auxilia com os nossos estudos por deter a moral de Cristo. Eu peço licença pelo uso dos óculos e apenas antes de iniciarmos o nosso estudo da noite, eu gostaria de informar que o objetivo desse estudo, apesar de utilizar o livro da obra kardeciana, ele vai muito além do espiritismo, porque o objetivo deste estudo é auxiliar a reflexão, a elevação dos nossos pensamentos,
para que possamos, de alguma sorte, auxiliarmos o processo que dá nome ao nosso canal, Luminamentes. Que possamos, de alguma forma, ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos a iluminar as nossas mentes em prol de um mundo melhor. Claro que utilizamos o material da doutrina espírita, mas o propósito aqui transcende as barreiras dos rótulos religiosos. O nosso objetivo aqui é que juntos possamos elevar os nossos pensamentos e trazer a moral, o bom caminho aos nossos caminhos e ao caminho de tantos quantos de nós se achegarem. Ok? Então, recado dado, vamos iniciar o nosso estudo da noite. Como sempre fazemos, vamos abrir aleatoriamente o nosso livro. E, na noite de hoje, somos convidados a estudar o capítulo 17, Sedes Perfeitos. Esse capítulo, ele é formado pelos textos Características da Perfeição, O Homem de Bem, Os Bons Espíritas, Parábola do Semeador e, nas Instruções dos Espíritos, o Dever, a Virtude, os Superiores e os Inferiores, o Homem no Mundo, cuidar do corpo e do espírito. Na noite de hoje somos convidados ao estudo do texto Características da Perfeição. Amai aos vossos inimigos, fazei o bem a aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Pois, se amais apenas a aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? E se apenas saudardes vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso está no texto de São Marcos, no capítulo 5, nos versículos 44, 46 a 48. Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Assim, este ensinamento moral, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, tomado ao pé da letra, dá a entender a possibilidade de se atingir a perfeição absoluta. Se fosse dado à criatura ser tão perfeita quanto o Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens, os quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa questão. Por isso, ele se limitou a apresentar-lhes um modelo e dizer que se esforçassem para atingi-lo. É preciso entender por estas palavras a perfeição relativa que a humanidade é capaz de compreender e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: amar aos inimigos, fazer o bem a aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Ele mostra que a essência da perfeição é a caridade em sua mais ampla significação, porque define a prática de todas as outras virtudes. De fato,
Se observarmos as consequências de todos os vícios e até mesmo dos pequenos defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere de alguma forma, um pouco mais, um pouco menos, o sentimento da caridade. Porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são a sua negação. Visto que o homem estimula exageradamente o sentimento da personalidade, destrói, ou pelo menos enfraquece, os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. O amor ao próximo, levado até o amar aos inimigos, não podendo se aliar a nenhum defeito contrário à caridade, é, por isso mesmo, sempre o indício de uma maior ou menor superioridade moral. De onde resulta que o grau de perfeição se dá em razão da extensão deste amor. Eis porque Jesus, após ter dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, disse: sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Pois bem, o texto dessa noite, apesar de ser bastante curtinho, ele nos faz um convite muito importante. Como o próprio título do capítulo, sede perfeitos. Ou seja, se desejamos seguir o caminho do nosso Pai, do nosso Criador, aquele ser maravilhoso, infinitamente justo e bom, onipresente, onisciente, onipotente, precisamos trabalhar firmemente para sermos perfeitos. Porque somente sendo perfeitos é que poderemos atingir os mais altos e elevados padrões da espiritualidade. Porém, muitos podem ter a seguinte dúvida: mas Humberto, ser perfeito é algo muito vasto. Qual é a definição de ser perfeito? E Jesus, sabendo dessa nossa dificuldade para o entendimento correto da perfeição, ele nos ensina claramente que para sermos perfeitos, que devemos fazer? Nós temos que amar aos nossos inimigos. Porque amar os nossos amigos é muito simples e muito fácil. E qual seria a nossa diferença dos outros se nós estamos apenas amando aqueles que nos é fácil amar? Então Jesus fala: se quer ser perfeitos, amai os vossos inimigos. Mas ele não para por aí. Ele continua e insiste dizendo: fazei o bem àqueles que vos odeiam. Ou seja, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas para entender que não basta você amar o seu Deus. É fundamental amar o seu semelhante como a si mesmo. E não somente o seu semelhante que te é caro. É necessário que ame o seu inimigo. E mais do que amar o seu inimigo, da boca para fora, você precisa exemplificar este amor. E este amor se exemplifica fazendo o bem, todo o bem possível, àqueles que vos odeiam. E isso não é suficiente. Muito além de amar a Deus sobre todas as coisas,
Amar o próximo como a si mesmo, entendendo que o próximo não é somente aqueles que são caros, mas também aqueles que são nossos inimigos, que devemos demonstrar isso através de boas ações para aqueles que nos odeiam. Devemos orar por aqueles que nos perseguem e por aqueles que nos caluniam, pedindo a Deus que possa abençoá-los. Ora, difícil ser servo de Deus, não? Porque a gente tem que amá-lo acima de todas as coisas, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, entender que o próximo também são aqueles que nos odeiam e que muitas vezes nós odiamos, é demonstrar isso através de boas ações para eles, fazer preces para eles. Veja, esse é o caminho da bem-aventurança. Esse é o caminho que, para chegarmos a mundos melhores, e quando digo mundos melhores, não digo apenas planetas ou outros locais, mas digo o mundo melhor dentro de nosso coração. Por que digo isso? Porque Jesus já dizia há mais de 2000 anos que o reino de Deus não é deste mundo. Ora, se queremos implantar o reino de Deus nesse mundo, é precisado que implantemos o reino de Deus dentro dos nossos corações, do nosso mundo íntimo. E como fazê-lo? Jesus fala: para implantar o reino de Deus, é preciso, pois, serdes perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, meus irmãos, somos convidados nessa noite a refletirmos sobre nossas condutas. Quantas vezes clamamos por querer um mundo melhor, um mundo mais justo, mas quando precisamos amar, amamos somente aqueles que nos são caros no nosso seio familiar. E muitas vezes no nosso próprio seio familiar, só amamos uma ou duas pessoas porque temos dentro do nosso lar, muitas vezes, nossos desafetos, com os quais não temos esse amor. Talvez não chamemos de inimigos, mas talvez por desafetos. Quantas e quantas vezes no seio do nosso lar nós não aprendemos a amar a todos? Quantas e quantas vezes no nosso seio familiar nos esquecemos de fazer boas ações? E quando eu digo boas ações, a gente precisa parar de pensar, como diz uma amiga minha, ter pensamentos megalomaníacos e começar a pensar realmente mais na nossa realidade. Quantas e quantas vezes temos a oportunidade de dar um bom dia e não damos? Quantas e quantas vezes temos a oportunidade de oferecer uma carona e não damos? Quantas e quantas vezes nos pedem um copo de água e, enraivecidos pela solicitação, dizemos: levanta e pega você mesmo. Todas as vezes que isso acontece, meus irmãos, infelizmente estamos bem distantes de cumprirmos o nosso desejo de viver um mundo melhor, porque um mundo melhor é no reino de Deus. E o reino de Deus onde é? É neste mundo? Ele até pode se transformar nesse mundo, mas o reino de Deus não é desse mundo, porque ele é nosso mundo íntimo. E como dissemos anteriormente, o reino de Deus só será implementado quando formos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito.
E aí a gente volta naquele raciocínio. O que a gente precisa para sermos perfeitos? Então a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, a gente precisa amar ao próximo como a si mesmo, a gente precisa amar o nosso próximo que a gente não gosta tanto, a gente precisa fazer coisas boas para aquele próximo, a gente precisa orar por eles, a gente precisa, mais uma vez, trabalharmos incessantemente no nosso autoconhecimento. Por que falar sobre o autoconhecimento? Porque somente quando trabalhamos o autoconhecimento é que verificaremos aquilo que precisa ser mudado em nós. Porque muitas vezes aquele desafeto que nós temos é nosso desafeto porque ele é o espelho de todas as fragilidades que carregamos em nós mesmos. E às vezes nos irrita tanto e nos causa tanto desabor, simplesmente porque nos olhamos no espelho que esse nosso desafeto representa a nós. O Evangelho dessa noite, meus irmãos, nos convida para sermos perfeitos, mas antes de mais nada, nos convida amorosamente para conhecermos a nós mesmos, como somos, como viemos ao mundo, na certeza de que quando sinceramente olharmos no espelho e nos despirmos para nós mesmos, poderemos enxergar não o defeito no nosso irmão, mas aquilo que temos de errado dentro de nossa própria casa, que somos nós mesmos. E então, trabalhando neste processo, paulatinamente, dia após dia, um pouquinho por vez, chegaremos a um momento em que nos desvencilharemos dessas dificuldades. Talvez num curto ou num médio prazo, não conseguiremos ainda amar os nossos inimigos. Mas, ao invés de amar, já estaremos nos simpatizando. E quem sabe com um pouco mais de esforço, passemos a gostar um pouquinho. E depois gostar muito, admirar, desenvolver a amizade. E aí perceberemos que não precisamos amar os nossos inimigos, porque não teremos mais inimigos. Teremos sim formado, através do exemplo do Divino Mestre Jesus, uma grande família universal. Que assim seja. Eu gostaria de abrir as perguntas, caso existam, referente ao texto do Evangelho desta noite. Caso não hajam dúvidas e hajam comentários para complementação, são também igualmente muito bem-vindos. Boa noite, Sandra. Boa noite, Dara. Sejam muito bem-vindas. Que Deus as abençoe e as proteja. A Dara fez o comentário: o orgulho ainda domina o coração das pessoas. Sim, Dara. O orgulho é uma das grandes chagas da humanidade. Então, quando a gente recebe o comentário, a sugestão, o convite amoroso de Jesus, sede perfeitos,
para que nós possamos implementar o reino de Deus, que não é deste mundo, o reino de Deus que deve ser implementado nos nossos corações, a gente precisa ter o nosso autoconhecimento. Somente com o autoconhecimento, Dara, é que nós poderemos identificar o quão orgulhosos ainda somos, seja em menor ou maior grau, em determinada ou específica área, todos nós ainda temos o orgulho enraizado dentro de nós. E é somente através do autoconhecimento é que poderemos realizar a nossa reforma íntima. Eu estava escutando, melhor dizendo, uns dizeres do Livro dos Espíritos, e existe uma passagem de Santo Agostinho que ele nos convida e nos ensina um roteiro para o nosso desenvolvimento da reforma íntima. Então, em linhas gerais, ele fala que diariamente nós precisamos olhar para o nosso dia e entender se seria publicável as nossas atitudes. Se nós identificarmos que algumas atitudes não seriam publicáveis, se nós identificarmos que ainda existem algumas atitudes que tomamos durante o dia e que talvez elas não sejam as mais adequadas, que nós devemos então enfocar os nossos esforços para tentar no dia seguinte melhorar um pouco mais. E aí no final daquele dia, novamente, avaliar o dia passado e identificar aquilo que foi positivo e aquilo que foi negativo. E é nesse trabalho, que precisa mais de boa vontade do que de esforço, é que certamente poderemos juntos, e quando digo juntos, digo porque somos uma grande corrente de irmãos numa mesma vibração, servos de um mesmo Deus, e juntos fatalmente encontraremos a nossa alta iluminação. E assim viveremos melhor. Muito obrigado pelo comentário, Dara. Pois bem, seguindo com a nossa leitura complementar, nesta noite realizaremos a leitura complementar com o livro Decisão. O livro Decisão, ele é do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Antônio Baduí Filho. Peço novamente licença pelo uso dos óculos e abrindo aleatoriamente para a nossa lição complementar. Somos convidados à lição 42, Ver Além. Você se aflige com a ofensa. Entretanto, veja um pouco além da irritação do amigo, enxergando a enfermidade espiritual que o consome em silêncio. Você se magoa com a resposta contundente. Contudo, veja um pouco além da grosseria do irmão, enxergando os conflitos que o atormentam em surdina. Você se acabrunha com o menosprezo. Todavia, veja um pouco além da pretensa superioridade do companheiro, enxergando os problemas que corroem a intimidade. Você se entristece com o desinteresse. No entanto, veja um pouco além das indiferenças do colega, enxergando as dificuldades que supliciam em segredo. Diante de alguém que o fere, veja um pouco além das aparências e enxergue nele o irmão necessitado de tolerância e amor,
compreensão e paciência, recordando que Jesus afirmou: aquele que tem olhos de ver, que veja. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, mais uma vez temos a espiritualidade nos auxiliando na lição complementar. Quando Jesus nos dizia que para implementarmos o reino de Deus, que não é deste mundo, que é no mundo interior do nosso coração, ele fala: sede perfeitos. E o que recebemos de presente nesta leitura complementar? Um guia, um roteiro de como podemos amar os nossos inimigos, amar os nossos semelhantes, entender o nosso semelhante. O que ele nos coloca claramente. Se a gente está achando que o nosso irmão está nos ofendendo, vamos enxergar um pouquinho além, porque às vezes a irritação daquele amigo é um problema espiritual que ele possa estar possa estar passando. Se a gente recebe uma resposta meio seca, meio estúpida, não vamos enxergar a grosseria. Vamos entender que muitas vezes aquele nosso irmão está passando por conflitos tamanhos que ele não encontrou palavras outras para utilizar. Se a gente às vezes acha que está sendo menosprezado, vamos talvez entender o nosso companheiro que às vezes, na pretensa superioridade que nós enxergamos, ele apenas está com tantos problemas que ele não está se dedicando de uma maneira intensiva para nos entender. Às vezes aquele colega que demonstra desinteresse por nós, muitas vezes esse desinteresse apenas se manifesta como as dificuldades que ele tem sofrido em segredo. E pois bem, todos nós, filhos de Deus, que recebemos por um segundo sequer o contato com a moral de Cristo, devemos entender sempre, porque nós já estamos um pouquinho melhor, nós estamos um pouquinho à frente, nós já estamos em condição de ver e enxergar. E Jesus, como a própria lição coloca, Jesus afirmou: aquele que tem olhos de ver, que veja. Então vamos parar de nos ver como vítimas do mundo e vamos ver como podemos servir a Deus na figura do nosso semelhante. Lembrando que para sermos perfeitos, além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos, devemos amar aqueles que talvez não amemos, que são os nossos inimigos, aqueles nossos desafetos, mas mais do que amar, demonstrar isso através de boas ações. Que tal realizarmos essa primeira boa ação, entendendo as dificuldades pelas quais passam esses irmãos, estendendo-lhes a mão? Temos a certeza absoluta de que se exercitarmos isso um dia, um pouquinho que seja, e todo dia um pouquinho mais, certamente perceberemos que antes de fazermos bem ao nosso semelhante, estamos curando feridas em nós mesmos. Muito agradecido. Que assim seja. Não sei se os nossos irmãos que estão conectados possuem algum comentário adicional
ou alguma dúvida que poderemos esclarecer à medida da nossa possibilidade. Pois bem, acredito que não temos nenhum comentário adicional nesse instante. Então, agradecendo pela oportunidade de mais essa sessão de Evangelho no Ar, vamos seguir para o nosso encerramento com as vibrações e, por fim, a prece de encerramento. Estacionar e concorrer a prêmios só com a PKPSP, o aplicativo oficial da CT. Sim, Senhor. Agradecidos estamos pela oportunidade de mais uma vez nos reunirmos em torno do Teu maravilhosa se derrame neste instante sobre nós. E mais do que isso, Senhor, que essa luz faça com que possamos abrir o nosso coração, explodindo em energias amorosas e de luz a envolver todo o nosso planeta Terra. Que a nossa luz possa ser oferecida neste instante, em benefício de todos aqueles que sofrem, sejam de males físicos ou espirituais. Que as nossas energias nesse instante, Senhor, possam percorrer o espaço e o tempo, encontrando aqueles corações famintos de afeto. Que a nossa energia, Senhor, nesse instante, possa cessar a fome daquele que sente fome de amor, que sente sede da fraternidade, que sente o frio do desprezo. Que a nossa energia possa consolar aqueles irmãos que acham que já não tem mais nada. Que as nossas energias nesse instante, Senhor, possam aquecer-lhes o coração, fortalecer-lhes o espírito. Que as nossas energias nesse instante possam fortalecer o sentimento de fraternidade, de amor e de esperança entre os povos. Que as nossas energias possam se juntar a outras tantas para iluminar ainda a mente daqueles que se veem caídos no vale da intolerância de toda a espécie. Que as nossas energias, Senhor, possam chegar a esses corações e que elas possam, Senhor Jesus, através do Teu Evangelho, auxiliar a tantos quantos forem possível, para que eles adentrem no reino de Deus, de amor, de esperança, de compreensão, de fraternidade. Vamos vibrando amorosamente por todos aqueles que estão neste instante em uma cama, em um leito de dor e sofrimento. Que a nossa energia
possa levar consolo, carinho e amor. E vamos vibrando amorosamente pelos nossos lares que nos acolhem e que nos fortalecem. Emocional, espiritual, social, emocional, de todos quantos convivem conosco. Os trabalhos, que as nossas energias de luz possam se derramar no nosso ambiente profissional, no nosso ambiente de trabalho espiritual, para que possamos também higienizar esses ambientes, para que possamos desempenhar atitudes em nome de Deus. Vamos vibrando por aqueles que não têm um emprego, que não tenham trabalho. Vamos pedindo a Deus para que possa derramar sobre estes a luz do amor, a energia da boa vontade, e que a nossa energia nesse instante contribua para que eles tenham o estímulo necessário para confiar nos desígnios de Deus. Vamos vibrando por aqueles povos que ainda se encontram envolvidos no lamaçal de dor e sofrimento, da guerra e da violência. Que as nossas vibrações possam consolar o coração destas nações, desses povos. E vamos deixando uma vibração em aberto para que a espiritualidade bendita possa utilizar nas regiões onde se fizer mais necessário. E vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, por nossas necessidades mais íntimas. E assim, agradecidos pelo muito que recebemos, elevamos ainda mais o nosso pensamento até Deus e agradecemos pela oportunidade do estudo. Que essa energia maravilhosa que aqui recebemos, que possamos acolher e mantê-la durante toda a nossa semana, na certeza de que estaremos mais uma vez aqui reunidos, não no próximo dia 19, mas no seguinte domingo, para mais uma sessão de Evangelho no Ar. E agradecidos estamos, encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Pai nosso, que santificado é o seu nome.
Seja feita, Pai nosso, a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois não nos deixe, Senhor, Pai nosso, cair em erros e tentação. Dá-nos a luz do teu amor divino e ensina-nos, através dos erros, a sermos seres melhores na construção de um mundo melhor. Pois vosso, Pai nosso, é o reino, é o poder e é a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram conosco aqui presentes, na certeza de que juntos realmente temos o poder maravilhoso de construirmos um mundo melhor. Como mencionei durante a nossa prece e as nossas vibrações, não realizaremos a sessão de Evangelho no ar à meia-noite do dia 19 para o dia 20 de novembro. Substituiremos a sessão de Evangelho no ar desta ocasião para a meia-noite da terça-feira para a quarta-feira, do dia 14 para o dia 15 de novembro. Caso seja possível, contamos com a presença de todos vocês. E mais uma vez peço para que curtam, para que comentem, para que compartilhem essa transmissão, na certeza de que podemos e devemos levar a mensagem do amor, a mensagem da fé e a mensagem da esperança a todos quantos de nós se aproximar. E devemos utilizar a tecnologia ao nosso favor, utilizando-a para levarmos a todos que de nós se aproximarmos também nas redes sociais. Agradeço a todos vocês, desejo uma linda semana de muita luz e de muito amor. Que Deus esteja com todos. Até logo.